Então, nós vamos, nesse instante, pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja aqui junto conosco nessa noite para o nosso estudo. Que cada um dos nossos lares, Senhor, possa ser visitados pela equipe de André Luiz e de Emmanuel. Que possamos ser ajudados de acordo com as nossas necessidades físicas ou espirituais. Que nesse momento, Senhor, que nós estamos passando de tensão, de medo, que nós todos possamos receber aquela chuva de luz, de paz e de harmonia, que nos envolve assim como a todos que convivem conosco, que estão nos nossos lares, encarnados ou desencarnados. Nós sabemos que Jesus já nos disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, Ele estaria presente. E Ele não disse que precisava ser pessoalmente. O nosso pensamento, como a gente vem estudando com André Luiz, não tem tempo nem espaço. O nosso objetivo de comungar e aprender junto com André Luiz, em grupo, serve como voz uníssona até as esferas celestes, nos ligando até as entidades superiores, que nos ajudam, que nos apoiam e que principalmente nos inspiram. Que nessa noite, Senhor, nesse capítulo onde estudaremos a inversão do passado com o presente, que nós possamos pensar nos nossos atos, no nosso livre-arbítrio, na nossa autotransformação, a importância da nossa renovação mental para a nossa libertação do sofrimento. E assim nós vamos agradecendo, dizendo, esteja junto conosco. Amém. Bom, pessoal, a gente vê aí junto com o André Luiz muitas vezes ele falando da importância do pensamento. Nesse em especial, mais uma vez, a gente percebeu a mudança que acontece quando a gente pensa em uma coisa ruim, né? A gente está no capítulo 17, é interessante a gente perceber isso, como o tempo voou aí para nós, pensando que nós começamos esse estudo não faz muito tempo e de repente a gente já está quase na metade do nosso livro, né? A gente vai ver aqui a história do Mário Silva e de Lola, entendendo um pouco mais essa ligação que aconteceu há anos atrás na vida deles e o reflexo que isso traz. Primeiro a gente vê uma educação, um ensinamento importante de Clarencio, né? Que a gente já descobriu isso no curso de passes, a gente conversou sobre isso, que é, quanto mais baixa a nossa sintonia, mais condensado fica o nosso perispírito. Então, a gente já aprendeu que a matéria mais primitiva, mais básica, a que forma todos os componentes do universo, é o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico, ele varia de planeta para planeta, como a gente já estudou. Mas ele é talhado, ele é ajustado em termos de densidade, de forma, de cheiro, dependendo da qualidade do pensamento. E aí a gente está vendo um exemplo muito claro, né? Que no caso de Clarencio, de André Luiz, para eles conseguirem serem vistos pelo espírito que estava lá, pelo Mário Silva, ele precisa, através do seu pensamento, alterar o seu campo vibratório e condensar o seu perispírito. Então, quer dizer, a gente já comentou isso quando a gente estava falando da máquina Killer no curso sobre passes. Isso não vai mudar a qualidade do pensamento do Clarencio, ele como ministro do nosso lar.
Isso está mostrando para a gente que através do nosso pensamento, a gente consegue manipular a nossa forma no plano espiritual, do jeito que a gente quiser. É claro que essa manipulação da forma, ela vai poder ser feita de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa capacitação. Então, imagina que nós somos estudantes de medicina. Quem está no primeiro ano consegue fazer algumas coisas, sei lá, dissecar um sapo. E eu não sei, eu não fiz medicina, não tenho ideia o que aprende, mas enfim, eu só estou elucubrando aqui. No quarto ano, a pessoa já consegue fazer um diagnóstico básico, dependendo do sintoma. No sexto, no sétimo ano, ela já consegue atender um paciente que esteja com algum problema um pouco mais sério. Depois de 20 anos de carreira, um cirurgião consegue fazer uma operação complexa. Então, não é que todos nós, no mesmo nível que nós estamos, diferente do Clarencio, conseguimos manipular esse fluido cósmico e adaptar o nosso perispírito. E é por isso que muitas vezes a gente desencarna e continua na mesma forma que a gente estava na encarnação passada, com a mesma idade. Outras pessoas desencarnam e conseguem aparecer, a sua aparência numa época, numa forma mais jovial, mais iluminada, diferente da idade que eles desencarnaram. Não é? Então, isso tudo depende do conhecimento daquele espírito, da habilidade dele de manipular através do seu pensamento o fluido cósmico. Bom, aí a gente vê que ele abaixa a sintonia vibratória para conseguir se igualar com o Mário Silva e aí o Mário Silva assusta de novo, falou assim, não, mas isso aí não é caso de polícia, não precisa vir aqui. E aí o que ele faz é que ele coloca a mão de novo na cabeça dele. O que ele está fazendo? Ele está dando um passe magnético. E aí o que acontece? Ele imediatamente, o Mário Silva se transforma. Ele volta ao passado com aquela energia, injeção magnética que ele recebe do Clarencio para relembrar os acontecimentos de passado. E vejam que o Clarencio não está fazendo isso porque ele quer simplesmente saber por curiosidade. Não, é porque ele vai usar aquele conteúdo em benefício dos dois. A gente está num momento de contenda em que existe uma rivalidade entre dois homens, dois adultos, e a gente já viu o ódio que o Mário Silva tem do Amaro, e ele está querendo mostrar para ele que a história não é bem assim. Sim, se nessa vida você tem a impressão que o Amaro roubou a sua esposa, vamos entender um pouco qual que é o relacionamento de vocês. Como é que vem esse relacionamento desde o passado, né? Bom, aí continua. A nossa dor, o sentimento que a gente sente, o sofrimento, ele é baseado nas coisas que aconteceram na nossa vida. No momento em que eu penso, eu trago para o meu hoje a dor do passado. E a gente vai ver isso acontecendo muitas vezes. Esse sofrimento não tem nem tempo nem espaço. Gente, é por isso que é importante a gente saber vigiar o pensamento. No momento que a gente está vivendo agora com o coronavírus, o instante em que eu baixo o meu padrão vibratório, eu imediatamente sinto a injeção de energias negativas me afetando. A gente tem que lembrar, nas histórias que a gente está lendo de André Luiz, que se o passado e o presente estão conectados, no nosso caso também. Então, se nós estamos passando aí por dificuldades, por uma necessidade de aprendizado, é porque tem uma lição para nós aqui. Qual é essa lição? É para a gente parar de procurar as coisas do lado de fora e começar a procurar as coisas dentro de nós. Que coisas?
a nossa felicidade, os valores, o que é imponderável ao tempo, ao espaço, o que não se compra com cartão de crédito. É para a gente reavaliar o que é que realmente tem valor na nossa vida. Que muitas vezes a gente foge todos os dias. Que é o que ele está tentando fazer nesse caso também. Ele está tentando mostrar que o Mário Silva está tentando resolver um problema criando outro, que é o que a gente faz muitas vezes. Então, eu tenho um problema dentro de casa, e aí o meu jeito de resolver o meu problema de dentro de casa é ir beber com os meus amigos, ou é eu encontrar um amante, ou é eu trabalhar demais. E a lição de agora que nós estamos vivendo é, se seu problema está dentro de casa, você tem que resolver ele dentro de casa, não fugindo dele. Né? Essa volta de memória, como a gente vai ver, é uma volta muito dolorida, e é por isso que a doutrina espírita não estimula a regressão de memória, a não ser em casos muito específicos. Por quê? Porque se Deus fez a gente esquecer, é porque não é bom lembrar. E não é bom lembrar, por quê? Porque a gente já fez muita coisa errada. Nós nos lembrarmos do mal que fizemos vai também fazer com que a gente se lembre do mal que os outros fizeram para a gente. E hoje, no estágio que nós estamos, estágio moral que nós estamos, nós somos incapazes de perdoar de verdade. De perdoar aquele que pode ter roubado o amor da nossa vida, ou matado um ente querido, ou deixado a gente morrer à beira da rua, como é um dos casos aqui, não é? Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar é que tudo tem a supervisão de Deus. Em todo caso de ajuste. Então, não é para a gente ter medo, não precisa ter medo. A gente precisa acreditar, nos entregarmos para Deus, sabendo que ele pediu a Jesus como supervisor maior desse planeta, tomar conta de tudo que está acontecendo, tomar conta de nós. Hoje eu escutei o Divaldo falando de uma coisa importante que eu acho que vale a pena a gente pensar aqui. E voltando nesse passado, presente, enfim, sofrimento, as dificuldades que nós passamos. Uma pessoa perguntou para ele, mas Edivaldo, você tá aí, sei lá, com 90 plus anos, e você tá dentro daquele grupo de pessoas que são mais frágeis ao coronavírus. E aí, né? Aí ele fala, olha, então, se eu morrer, eu quero que vocês saibam o seguinte, eu morri não é por causa do coronavírus, eu morri porque chegou a hora. E é isso que é importante a gente saber. Então, não é pra gente largar a mão e deixar de se cuidar, não é isso que a gente está falando. O que eu estou tentando dizer é que existe uma hora para todos nós, para nascer e para morrer. Que todos os eventos que acontecem na nossa vida, eles são gerenciados por Jesus, mas é claro, baseados no nosso livre-arbítrio. Que cabe a nós proteger a nossa saúde mental e física sempre, mas só a Deus é que vem a resposta de até quando a gente está aqui. Né? Então não é para a gente ficar sofrendo se minha mãe está doente, ou se meu pai está doente, ou, enfim. Não. Lembrar, vamos fazer a nossa parte e o resto está na mão de Deus. A gente não controla. Né? No momento em que ele faz esse passe magnético, colocando a mão na fronte do Mário, imediatamente ele sofre a dor do envenenamento. Olha só. Então quer dizer o quê? Que a hora que eu me lembro de uma dor, uma decepção que aconteceu há 20, 30 anos atrás, nesse caso aconteceu em outra encarnação, então muito mais longo ainda, eu trago para o meu presente toda a dor do passado. E o mais interessante é que nós conscientemente fazemos isso muitas vezes. A gente escolhe sofrer.
a gente escolhe relembrar e usar aquela dor fundo, fundo, fundo e fica ruminando. É como se eu pegasse um saco, eu vomito dentro desse ziploc, eu fecho o ziploc, eu ponho ele no freezer. E de tempos em tempos eu vou lá, abro e dou uma cheiradinha. E tem muitas vezes que não só eu pego esse ziploc, abro, dou uma cheiradinha, mas eu ainda ofereço para as visitas quando elas chegam. Eu vou lá e falo assim, olha só o que aconteceu comigo. E eu abro o ziploc. Gente, quando a gente está fazendo isso, é exatamente o que André Luiz está descrevendo aqui, da situação que aconteceu quando Clarence colocou a mão na garganta, a mão na cabeça do Mário Silva. A gente traz para o hoje todo o sofrimento que aconteceu de passado. Em vez da gente pegar esse vômito e jogar no lixo, na privada, que é o que a gente tem que fazer, né? Não tem que carregar esse lixo, não tem que guardar esse lixo no freezer. Segura para ter certeza que ele está inteiro durante 10, 20, 50 anos. Então, até quando eu tiver gacazinha, sem conseguir andar direito, eu vou lembrar que fulano fez isso, que Beltrano fez aquilo. Por quê? Porque isso vai me fazer mal. Todo aquele sofrimento vai atingir o meu perispírito. Aí ele continua conversando e a gente vê muito a cabeça, a diferença, a dinâmica dos participantes, né? Primeiro da Lola, como a gente já viu no capítulo anterior, que está num grau muito melhor em termos vibratórios, ela já faz evangelho, ela já reza, ela já se renovou. A gente está vendo aí o caso do Amaro, em que ele também está pronto para ajudar, está pronto para zerar a conta. Aí a hora que a gente vê o Mário Silva, que foi o Esteves na vida anterior, a gente não vê que ele tem consciência das coisas erradas que ele fez. A filosofia dele foi tomar lá, dá cá. Ele não está arrependido. Isso significa o quê? Isso significa que vai demorar mais tempo para ele conseguir parar de sofrer. Enquanto ele não tiver essa consciência despertada e quiser se ajustar com o Leonardo, a quem ele roubou a esposa, ele vai continuar sofrendo. Né? E qual que é a lição de Deus que está vindo aqui para ele? A lição do amor. Ele sentia a perda da mulher que ele amava, que é a Zulmira. Então, de alguma forma, ele nem estava casado, como a gente viu o Mário Esteves nem fez, não foi o olho por olho, dente por dente, porque eles não estavam casados, mas a ruptura, a decepção, a perda foi a mesma. O instante em que ele volta no momento do que tinha acontecido, ele entra num estado de semi-loucura. Olha só que coisa, gente. Quando a gente está envolvido no rancor, no ódio, isso é um estado de semi-loucura. E aí Clarencio pergunta para ele: você sabia que estava errado você roubar a esposa do seu amigo? Por que você não ouviu a sua consciência, sabendo? E aí você não estaria despertando ódio naquele que acabou te matando. Então, você está com raiva daquele que te matou, mas você lembrou que você destruiu o sonho de vida dele, que ele tinha uma família? Então, parar de novo para a gente pensar. Quantas vezes a nossa consciência fala não, 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 e fica perigo, perigo, perigo. Não faz isso, não faz isso, não manda o e-mail, não dá essa ligação, não fala isso. E a gente mesmo assim teima e faz. E aí no dia seguinte, por que eu fiz isso de novo? Eu sabia que não era para fazer. Então, essa vigilância só vem com quem? Quando a hora a gente para de olhar para o lado de fora e a gente olhar para o lado de dentro. É nós nos conhecermos. Nós só vamos começar a melhorar a nossa conduta moral à medida que nós nos conhecermos e conhecermos as nossas falhas, os nossos hábitos. O que é o trigger para quando eu sou grosseira com o outro, quando eu sou impaciente com meu filho? Quando eu fico deprimida, o que é que faz isso? Então, antes daquela situação vir, eu consigo ajustar e modificar de alguma forma, trocando um hábito ruim por um hábito melhor.
Mas se eu não me conheço, o primeiro passo é eu me conhecer. Bom, aí voltando, analisando um pouco mais as causas atuais das aflições deles, né? Não tinha que passar por tudo isso, por essa decepção, se eles não tivessem causado, né? Então, a decepção que ele passa primeiro com a esposa dele, ele, Mário Silva, com a esposa, com essa Lina. Por quê? Porque ela trai ele. Ele guarda todo aquele vômito dentro do ziploc. E resolve fazer o mal para outra pessoa. Aí ele volta e estraga o casamento do amigo. Ele já conhecia a dor da traição. Mas em vez dele pensar, puxa vida, eu sei o quanto dói a perda de um amor. Eu não vou fazer isso com meu amigo. Ele tá sendo bom para mim, ele tá me levando para casa dele. Cuidando de mim enquanto a gente está no meio dessa guerra. Não. A escolha dele foi, bom, fizeram isso comigo, eu vou fazer isso também. Então, todo mundo rouba, eu vou roubar também. Todo mundo mente, eu vou mentir também. Enquanto a gente continua nesse circuito, a gente não corta a nossa sintonia negativa. Então, é necessário que nós sejamos um agente de mudança. Jesus já veio falar 2000 anos atrás, para a gente não fazer para o outro aquilo que a gente não quer para a gente. E muitas vezes eu acho que isso é até melhor do que a gente falar, fazer para o outro aquilo que eu quero para a gente. Porque, de repente, o que eu quero para mim é que alguém fique no meu ouvido, cuidando de mim, passando a mão em mim, enfim, o tempo inteiro. Mas para outras pessoas isso pode ser overwhelming. Mas com certeza o que eu não quero para mim, que é ser desrespeitada, ser ofendida, ser ferida, ser traída, ser roubada, eu não faço para o outro. Outra coisa que Jesus falou, que foi muito importante, é para a gente se ajustar, se apaziguar com o nosso inimigo hoje, agora. Porque senão vai para outra vida, que é exatamente o que está acontecendo aí. Se ele tivesse se retratado com o Leonardo, pedido desculpas, falado, olha, sei lá, pisei na bola, fiz uma coisa horrorosa, me perdoa, eu vou embora. Aí, se o Leonardo perdoasse ou não, estava na mão dele. Mas ele tinha tomado a decisão certa e tinha cortado o ciclo. Enquanto a gente tiver essa ligação com os nossos inimigos, com aqueles que nos feriram e que nós ferimos, a gente continua encontrando com eles. O ódio, o rancor, ele é o amor doente. A ausência de amor não é o ódio. E essa ligação que nós temos vida após vida acontece pelo amor ou pelo desamor. E aí o Mário Silva falou uma coisa que me assustou muito, que é tudo é treva para aquele que carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos. Olha só, é como se ele tivesse travado, preso dentro de um caixão que ele não consegue sair. Isso é importante a gente saber, que a culpa vem junto com a gente. Nós carregamos a nossa culpa o tempo inteiro. É importante essa renovação mental para que nós consigamos nos libertar. E é por isso que a gente vê muitas vezes pessoas com dor, sofrendo, sendo mal para os outros. Toda vez que eu fico pensando, quando eu encontro uma pessoa que está azeda, que está mal-humorada, seja numa loja, seja na rua, seja onde for, pode ter certeza, a primeira coisa que eu vejo é essa pessoa deve estar sofrendo. Porque quem está bem, quem está feliz, não é azedo com a vida. A pessoa acaba trazendo essa dor, essa treva, para tudo que está ao redor. Então, essa é outra coisa para a gente pensar. De como é que a gente está aí cultivando
o nosso coração, o nosso pensamento. É importante nesse instante que nós estamos vivendo, em que a gente não sabe quanto tempo essa quarentena, social distance, enfim, vai durar, para que a gente vigie o nosso pensamento, para que a gente não carregue essa treva, o azedume de dentro da gente para fora da gente, para o nosso lar. Porque mais contagioso do que o vírus é o contágio daquilo que a gente pensa. O nosso pensamento muda a atmosfera, não só a gente viu como do nosso perispírito, mas do ambiente todo que a gente envolve, que a gente está. Por isso que em algumas casas a gente vai e fala assim, nossa, essa casa é tão boa, eu fico tão bem aqui, é uma paz. Tem outros lugares que você fala assim, gente, eu não vejo a hora de abrir a porta e sair correndo. Então vamos prestar atenção no nosso lar, na nossa casa, nesse instante, nesse momento de vida que a gente está vivendo. Para que a gente não leve treva, tristeza, dor, desespero, nem para a gente, para dentro da gente, nem para aquelas pessoas que convivem com a gente. Então, para encerrar a aula de hoje, a pergunta de Clarencio: que procura, meu irmão? E aí? Eu acho que é uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa para nós todos aqui também. É: o que nós estamos procurando hoje? Qual é a lição que nós temos que aprender? E se é isso que a gente está procurando? Se a gente está procurando o amor, se a gente está procurando a dor, se a gente está procurando o ajuste ou o desajuste, a libertação, o crescimento ou não. A outra coisa que é importante a gente repensar é sobre essa memória após a morte, né? Que é uma coisa que já me perguntaram tantas vezes, será que eu vou me lembrar de tudo? E a gente já viu que aqui encarnado a gente não consegue lembrar de tudo, porque o cérebro não consegue guardar todas as informações. Quando a gente chega no plano espiritual, essa memória vem da última encarnação. Mas à medida que é necessário, essa memória ela vai sendo aflorada e vai sendo aberta para outras encarnações, dependendo da necessidade de aprendizado que a gente tem. Mas uma coisa para a gente manter claro para nós é que o nosso presente está diretamente ligado ao nosso passado. Vou repetir. O nosso presente está diretamente ligado ao nosso passado. Então é importante a gente ter consciência dos nossos atos hoje, porque o nosso futuro é completamente dependente do nosso presente de hoje. Tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. E agora eu vou tirar todo mundo do mute para quem tiver algum comentário. Alguém quer falar alguma coisa? Eu resumiria tudo que André Luiz nos ensina nesse capítulo numa frase simples, que, na verdade, tudo que acontece conosco, encarnado ou desencarnado, é proporcional ao nosso grau evolutivo. Aí, quando eu enxerguei isso, bateu claro que o que nós mais devemos buscar, mais devemos procurar, é evoluir, é melhorar o nosso grau evolutivo. E como é que a gente consegue isso? Através do estudo e do trabalho. E a gente conclui, então, que esse nosso encontro é uma bênção na nossa vida.
Todo mundo quietinho. Tá falando, Ana? Tá, Ana, você tá no no mudo. eu acho. A gente não tá conseguindo te ouvir. Tinha colocado no mute, desculpa. Obrigada, mamãe. Mais algum comentário? Não. Tá bom. Então vamos encerrar. Geis, você faz a prece final para nós, por favor? Faço sim. Mestre amado Jesus, a gente quer agradecer muito pela oportunidade de nessa encarnação, nessa vida, termos as pessoas que temos ao nosso redor para todo o suporte espiritual e, acima de tudo, para o aprendizado. Que esses momentos eles se tornem cada vez mais frequentes e que a gente consegue entrar numa vibração positiva, entrar num momento de oração em que o nosso corpo, os nossos pensamentos estão aquela acalmada e a gente consegue parar com a rotina, mesmo em casa, as pessoas que têm filho em casa e agora estão tendo que trabalhar, às vezes fica até mais ocupado do que antes, Senhor. Mas é uma graça, uma bênção a gente poder ter esse momento de parar e aprender mais sobre os ensinamentos que estamos lendo nos livros de André Luiz. Queria agradecer muito pelo tempo, pela tecnologia que nos permite fazer isso mesmo à distância, com a distância física e o fuso horário. Senhor, que a gente continue nessa jornada de autoconhecimento, de reforma íntima, que nem sempre é fácil, Senhor, e a gente às vezes até fica desencorajado, mas o Senhor não desiste da gente, dos nossos mentores espirituais que estão a cada dia do nosso lado, nos ajudando a seguir nessa jornada. Queria agradecer muito pela noite de hoje e que a gente consiga levar esses aprendizados em cada dia de nossas vidas. Assim seja. Graças a Deus. Uma ótima semana para todo mundo, de muita paz. E que nós possamos estar juntos na próxima semana.